Olá, hoje eu quero falar sobre palavras de testificação. Você sabe o que é uma palavra de testificação quando o Senhor se revela a nós? A palavra de testificação, ela vem em revelação do Senhor, confirmando e testificando aquilo que é lançado no nosso coração e Ele vem e fala conosco. Há quem diga que nos dias de hoje Deus não fala. Bom, a fé de muitos são tão poucas que desconhecem até mesmo o próprio Criador. Mal sabem eles até quem Deus é, e por isso não o buscam. Como querem ouvir a voz de Deus sem buscá-lo, como querem ouvir uma palavra do Senhor se nem lembram dele. Mas aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se mantêm em oração e em santificação, em buscar a Deus. Eu falo buscar a Deus em oração, em louvor, em consagração. E assim, como diz a palavra, aquele que me buscar me encontrará, aquele que me procura me achará. Bom, essa é a palavra. E agora, nessa madrugada, este é o versículo do texto que eu tirei, no livro de Isaías 38. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente, abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pôde louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. A paz que envolve o nosso coração e que tira a amargura da nossa alma é o Senhor. Por mais que a gente busque isso em pessoas, a gente nunca vai encontrar um verdadeiro alívio da alma que não seja no Senhor. E quando a gente confessa nossos erros e tem consciência dos nossos atos, e a gente apresenta a Ele, não só com arrependimento, mas com mudança de ações, de atitude e de comportamento, as coisas já começam a fazer a diferença. Primeiro lugar, muita gente acha que tudo que ela faz está oculto aos olhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele sonda cada coração e Ele sabe de cada intenção do ser. Mesmo que palavras sejam lançadas com um contrário de pensamento e de atitude interna do coração, Deus sabe, Deus vê e Deus sonda e Deus escreve. Porque a palavra diz que pelo livro da vida, todos os nossos atos, ações, pensamentos, tudo é anotado. Então, por mais que você queira, às vezes, ter um conforto de paz, essa a gente só encontra em Deus. Até porque o inimigo da nossa alma, ele é mentiroso pra caramba, engana, ilude e ele odeia Deus, né? Então, tudo que se refere a Deus e que, ao contrário, venha falar pra gente,
que não venha da palavra de Deus, ao meu modo, se torna uma mentira, porque essa coisa da mentirada. Bom, a palavra diz que se a gente sabe quem é o pai da mentira, né? E como ele odeia Deus, ele adora iludir. Bom, sempre foi assim desde o início da criação, porque seria diferente nos dias de hoje. Acredito eu que ainda está até pior. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O tempo é hoje e o tempo é agora. Até porque quando descermos à sepultura, o que poderemos fazer depois dela? Aguardar o julgamento e esperar o que o Senhor venha nos julgar? Engraçado que as pessoas vivem como se não houvessem um amanhã. Bom, para a vida terrena não há o amanhã, mas existe o amanhã e o eterno para Deus, onde por todas as nossas ações e os nossos atos vão ser esclarecidos e apresentados diante do Senhor, o eterno Deus. Frutos, plantações, a vida é tudo aquilo que você faz e que um dia dará conta. Mas tem muita gente que leva isso na brincadeira. É uma pena, porque elas muitas vezes agem de uma forma como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse anotando as coisas, como se não houvesse anjos vendo, porque assim como os espíritos ruins rondam, há também o poder dos anjos que o Senhor envia para proteger. E o anjo também que anota tudo no livro da vida. Mas as pessoas ultimamente, elas se veem assim, tão, uma descrente de Deus, achando que Deus não existe, e vivem de qualquer forma, e outros acham, Deus é tão bonzinho, ele vai entender tudo de ruim que eu fizer. Não vai entender tudo de ruim que você faz, não, meu querido. Pelo contrário. Se você, ele ensina através da palavra o caminho que deve andar. A escolha é sua. Boas plantações, bons frutos. Péssimas plantações, péssimos frutos. E outra coisa, envolve a base do caráter de Deus em nós. Uma pessoa de caráter, ela tem a base de Deus conduzindo a vida dela, porque geralmente o certo mesmo, a pessoa que diz assim, eu tenho Deus no meu coração. Bom, ter Deus no coração é praticar tudo aquilo em base do caráter de Deus. Se não se vive no caráter de Deus, se vive no caráter de quem então? De quem mata, quem engana e quem destrói. Quem mata, quem engana e quem destrói é mesmo? Quem? O inimigo da nossa alma. Os atributos do caráter de Deus envolvem os verdadeiros seguidores e servos do Senhor. Se os atributos do caráter de Deus não envolvem a tua vida, será mesmo que você está andando com Deus? Porque na sepultura não poderá louvar. E na sepultura não poderá voltar, nem se consertar. Aí vai caber somente a Ele a decidir o final da tua história. Mas os vivos esses te louvarão, como eu hoje faço. E eu faço com amor, porque eu amo louvar ao Senhor. E sabe por quê? Porque é o único que me abraça amorosamente a minha alma. Porque é aquele que estende a mão, me dando força e condições de continuar. Mesmo que o mundo se vire contra mim, ou que palavras de pessoas que destroem a nossa alma
com palavras de maldições, com palavras de negativismo, com palavras que elas se julgam tão superiores ao próprio Deus que se acham no ato de lançar sobre nós suas próprias maldições em nós de toda a sua maldade. Porque é assim que o mundo vive hoje. O mundo sem Deus, pessoas sem Deus, como que elas vão poder ter amor? A palavra do Senhor diz que Deus é amor. Se Deus é amor e você vive na fé e se diz ter Deus no teu coração, então o que teria que prevalecer na tua alma e no teu coração é o amor de Deus. E se ele não está lá, meu caro amigo, reveja teus conceitos sobre teus sentimentos e teu relacionamento com Deus. Então, eu louvo ao Senhor porque Ele que me salva, Ele é que cuida e Ele é o meu respirar. Mas para isso eu tenho que buscar. Se eu não estiver buscando ao Senhor, se eu não me agarrar ao Senhor, é como a gente fica sendo como um barco à deriva. E um barco à deriva, ou um barco sem um comandante, ou um carro desgovernado, ele atropela tudo, ele se destrói e fica à deriva. E é uma ótima oportunidade para o inimigo atacar a vida. Como eu disse anteriormente, ele odeia Deus, ele detesta Deus. Infelizmente, quando ele olha para o homem e ele lembra daquele versículo do livro de Gênesis, quando o Senhor diz: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Meu querido, o inimigo, quando te olha, ele sente um ódio mortal de você, porque você é a imagem do Senhor. Por isso que ele mata, rouba, destrói. E tenta te colocar bem no fundo lá do abismo quando tu morrer. E sabe por quê? Já ouviu falar em algo chamado contraditório? Pois é. Ele te dá todas as coisas maravilhosas aqui, sabendo que o teu fim é lá com ele. Ele é de ilusão, ele é de mentira, ele vive de iludir as pessoas, de mentindo para as pessoas. Você acha mesmo que ele vai se levantar em destruição contra você quando você está do lado dele? Claro que não. Se você faz a vontade dele, ele vai tentar te agradar ao máximo, sabendo que vai carregar você com ele. Agora faz o contrário para ver se ele não tenta te destruir. Se opõe a ele, se aliando a Deus, para ver se ele não vai tentar te derrubar. Você acha que ele fica feliz? Ele, em primeiro lugar, ele já odeia Deus. Ele quer a glória de Deus. Você acha que ele vai querer ficar se preocupando com quem é dele? Ele vai se preocupar com quem é de Deus. Aí ele vem matar, roubar e destruir. Bom, infelizmente, hoje em dia as pessoas já não têm mais nem essa visão. Já ficou tudo alargado. A fé de muitos é onde se esfriar, já está se esfriando. O amor também. Bom, eu só espero que a consciência não chegue tarde antes de descermos à sepultura. Porque depois que desceu à sepultura, aí só o Senhor sabe. O próprio Jesus fala quando ele está lá conversando com os escribas, os fariseus, e Jesus diz: eu sei de onde vim e eu sei para onde vou, mas vós não sabes de onde veio e nem sabe para onde vais. Pensa nisso.
conheça mais a Deus, estuda mais a história, se envolve mais com tudo aquilo que Cristo fala, porque Ele mesmo diz: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde vou. Agora vós não sabeis nem de onde veio e nem para onde vais. Shabbat Shalom, que seja um dia abençoado. Amém.